sim? Então, quero desejar uma boa noite a todos e todas. Que bom que a gente está se encontrando, né, para mais um Moitará. O Moitará faz parte do programa Relações Raciais e Interculturalidade nas Escolas, né, um programa desenvolvido pela FELB, onde a gente traz essas temáticas, né, que estão no nosso cotidiano, né, as relações interraciais, as interculturalidades. E esse é um caminho, né, de investigação para a pedagogia Waldorf e de muito cuidado com esse tema. E hoje a gente tem duas pessoas que conversaram sobre esse tema, trouxeram seus pontos de vista, trouxeram suas contribuições para esse tema. Tem a Rosa, que é professora lá da Escola Micael de Fortaleza, tem a tutora Marli, né, que é uma tutora que acompanha várias escolas aí pelo Brasil. E essas duas tiveram uma conversa muito gostosa sobre esse tema, sobre esse trabalho que a Rosa apresentou no Congresso. E a gente resolveu transformar isso no encontro para mais pessoas ouvirem a conversa delas duas, tá? Vou falar um pouquinho da Rosa e um pouquinho da Marli. A Rosa, essa professora porreta que trabalha lá na Escola Micael de Fortaleza, é um rapaz de 14 anos e atua como professora de classe na Pedagogia Waldorf desde 2014. Atualmente, ela conduz o segundo ano de sua segunda turma na Escola Micael de Fortaleza. Participou como pesquisadora do 5º Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf, lá em Juiz de Fora, e do em São Paulo, ambos em 2023, nos quais apresentou seu trabalho, que é esse que ela vai conversar hoje, né? A cultura indígena como pano de fundo do processo de alfabetização na pedagogia Waldorf. Desde fevereiro de 24, é membro do NUSP, Latinoamérica, Núcleo de Pesquisa e Educação da Sociedade Latino-Americana, da Faculdade Rudolf Steiner. Dentre outras atividades, ela gosta muito de andar por entre a gente. E isso é bom demais. Apreciar a natureza e também um bom livro. Pular corda, fazer crochê divinamente bem e dedos de prosa regados com café e bolo. Isso é a descrição dela, hein, gente? Então podem convidar que ela gosta disso aí. A Marli traz com toda essa bagagem, né, de tutora, de tempo de pedagogia Waldorf, um caminho também traçado. Ela é formada em letras, professora Waldorf desde 86, tendo atuado como jardineira, professora de classe por 16 anos e como professora de língua portuguesa no ensino médio por mais de 16 anos. Foi membro do Conselho Deliberativo da FELB e desde 2006 trabalhou para a reorganização do curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf, lá em Botucatu, do qual é coordenadora e professora, e pós-graduada em docência do ensino superior e técnico, e atualmente membro da coordenação do Fórum de Tutores de Escolas Waldorf. É também tutora de várias escolas e membro da Sociedade Antroposófica. Então, eu deixo agora com vocês essas duas potências para conversar sobre esse tema da alfabetização. Rosa, é com você. Marli, você quer falar um pouquinho sobre como a gente se encontrou Tá, eu antes de acho eu que eu começar a posso. falar do trabalho? Tá, acho que eu posso pegar esse gancho que a Valéria deu, né? Então, na verdade, a gente não se conhecia, né, Rosa? Até não me lembro quando foi o ano passado. Foi o ano passado, final do ano, né? Nem me lembro mais quando foi isso. Uau, o tempo tá voando. Enfim, não importa. Primeiro, boa noite. Desculpa, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse ambiente, né? Nesse espaço muito interessante. E que eu espero né, que tu fala que é uma troca, que é uma conversa, é um bate-papo, que eu acho que, na verdade, hoje em dia, isso é o que tem de mais valioso, né? A gente poder trocar. E o meu encontro com a Rosa foi nesse intuito, né, da gente trocar. A Valéria comentou comigo do trabalho dela e perguntou se eu não gostaria de dar uma olhada, né, e conversar, porque dentro disso aí, talvez o que tenha faltado falar aí essa descrição biográfica é que língua portuguesa é a minha menina dos olhos, assim.
desde o currículo até o lidar, a prática, enfim, o lidar com a própria língua, a pesquisa, a busca é incansável. Então, realmente é o meu material mais valioso de pesquisa e de busca e de contato e de lidar, né? Então, acho que em função disso, a Valéria falou, olha, conversa com ela, porque ela fez um trabalho interessante, né, de alfabetização, tendo como pano de fundo essa cultura dos povos originários. E a gente se encontrou numa conversa, muito espontaneamente, e a gente não sabia onde isso ia dar, né, Rosa? Acho que você apresentou um pouco, eu li antes do trabalho, a Valéria me mandou, e a gente foi conversando, e a Valéria, ouvindo a conversa, achou que aquela conversa estava muito interessante. Então, acho que. Aí depois ela até tentou falar, ah, quem sabe a gente faz uma coisa, um podcast, barará, barará. Mas a coisa já tinha ido, já tinha acontecido no tempo, né? E aí acho que a maneira, isso que está acontecendo aqui hoje, é uma maneira da gente resgatar um pouco aquela espontaneidade daquele momento que talvez não vá acontecer, porque já foi, mas ampliar, né? Ampliar essa conversa. Então, agora não mais numa dupla, mas com mais pessoas e a gente poder resgatar um pouco, né? Também daquilo que eu comentei e que eu vou agora me lembrando a partir do que ela vai apresentando e a gente pode abrir para vocês. Então é esse o motivo da gente estar aqui abrindo essa conversa para mais pessoas. Foi desse jeito aí mesmo que a dona Marli contou, a dona Valéria que nos uniu, né, que nos apresentou nesse encontro que a gente teve, que foi uma conversa muito interessante. A Marli ouviu e depois eu ouvi coisas bem potentes dela também, que me fizeram até repensar o caminho que eu vinha fazendo. Então, foi um encontro muito frutífero e eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando, podendo compartilhar um pouco dessa conversa que me nutriu e eu espero que também sirva de nutrição para quem está aqui, né? Antes de começar a apresentação, eu só vou abrir com um verso que está nesse livro aqui, que é o Tenon de Tupã, A Criação do Universo, da Terra e do Homem, segundo a tradição oral guarani, do Cacau Erajepupé, e está no capítulo 4. Por isso tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa, haverás de recordar-te. Eu inspiro palavras formosas em teu coração, de modo que não podes igualar-te às imperfeições da morada terrena. Eu vou ler mais uma vez. Por isso tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa, haverás de recordar-te. Eu inspiro palavras formosas em teu coração, de modo que não podes igualar-te às imperfeições da morada terrena. Eu escolhi esse verso porque o Erasmo Recupé, o Kaká, foi a minha grande inspiração nesse trabalho. Foi a partir das leituras que eu fiz dele que esse trabalho tomou forma e o corpo que eu vou tentar apresentar um pouquinho para vocês. Então, quando eu conversei com a Marli, a gente falou sobre português e sobre essa época de alfabetização, e uma das perguntas que ela me trouxe foi, e aí eu acho que o seu campo de pesquisa é olhar para o currículo e começar a se perguntar como é que esse pano de fundo pode continuar permeando as outras, né, os outros assuntos do currículo, né? E aí eu fiquei com essa pergunta, e como é que eu vou fazer isso? E aí esse ano, no ciclo, né, no segundo ano, Waldorf, né, a gente tem entre os assuntos o ciclo do tempo e o ciclo da água, né? E aí, então, na apresentação que eu vou fazer agora para vocês, eu vou incluir a vivência, né? Vou trazer para vocês um pouquinho de como foram essas épocas esse ano. Então, eu vou trazer a época de alfabetização do ano passado e vou trazer, bem resumidamente, como foi vivenciar o ciclo do tempo a partir dessa perspectiva e como foi vivenciar o ciclo da água também a partir dessa perspectiva. Eu vou colocar uma apresentação aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês e para mim. Tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Dá certo? Então vamos lá. Pessoal, peraí.
professora. Vocês estão me ouvindo? Tá certo? Meu microfone tá ligado, né? Tá. Então tá bom. Eu comecei esse trabalho, a motivação dele foi quando eu decidi pegar essa segunda turma em 2022. A gente vivia um tempo de muita violência contra os povos originários, a gente via notícias o tempo inteiro na TV, né, sobre as violências que esses povos estavam sofrendo. E aí me veio uma inquietação e aí uma pergunta, né? Será que eu não conseguiria fazer algo para mudar isso, né? Para oferecer uma possibilidade de uma sociedade diferente. E aí eu falei, e se eu começasse a trabalhar a alfabetização a partir da cultura indígena, né? Para que as crianças criassem uma relação com os povos indígenas e a partir dessa relação eu me reconhecer como igual e como diferente também, respeitando essas diferenças, para que aquela violência toda que eu estava assistindo não acontecesse no futuro, né? Então foi a partir daí que eu comecei um trabalho de pesquisa, comecei a ler autores indígenas, e aí essa é a primeira dica, se é para dar dica, é que quem tiver interesse nesse caminho, que comece a ler os autores indígenas. E aí o principal autor, né, que eu li foi o Jecupé, o Cacau Erá, e eu falei, pronto, é isso, está decidido, né? Só que agora, conforme eu comecei a ler, o Brasil tem uma infinidade de etnias e de possibilidades, né? Eu falei, para onde eu vou? Né? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher de que povo eu vou falar, né? Porque eu não vou falar de forma genérica, né? E aí, por conta do Kaká ser a presença maior, assim, nessa literatura inicial de pesquisa, eu decidi que eu ia usar no bom sentido, né? O povo guarani como a cultura do povo guarani como esse povo de pano de fundo. E aí, depois que eu decidi isso, só depois, muito depois que eu já tinha feito o caminho, é que eu me percebi, porque eu moro em Fortaleza, mas eu sou do litoral de São Paulo. A minha origem é lá, né? E aí eu me dei conta de que falar do povo guarani, de certa maneira, era falar das minhas origens. Então eu estava trazendo um pouco das minhas origens também para dentro da sala de aula. E aí então eu mergulhei nessa cultura de cabeça, de corpo, de alma, de tudo. Continuei estudando muito, lendo muitos autores, muito mais autores que traziam a temática, né, da cultura indígena. E aí surgiu então essa menina chamada Tainá, a Estrela da Manhã, que é a menina principal, né, da minha história matéria. Aí, para quem é professor Waldorf já, a gente tem aí a sequência didática que eu utilizei, né? Então, no primeiro dia eu contava a história da letra e as crianças ouviam e faziam a frase ou a letra do dia anterior. No segundo dia, a gente relembrava a história e desenhava no caderno essa história, e no terceiro dia, a gente ouvia a história da próxima letra e escrevia a frase do dia anterior. Então, essa é uma sequência didática então, eu trabalhei 3 dias, né? Cada letra que foi apresentada, eu trabalhei 3 dias. E aí eu fiz uma escolha de não separar as vogais e consoantes em épocas, né? Então, eu fiz uma época em que eu apresentei vogais e consoantes, e não só as vogais. Aí, para fazer a fundamentação da apresentação das vogais, eu usei bastante um livro do Kaká também, que é A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil, contada por um índio. E aí ele traz essa definição, né, para as vogais, compreendendo o ser como um tupi, que é um som de pé, um som que fica em pé, né? Então, o ser humano é um som em pé. Essa seria a melhor tradução, né, para esse termo. Os antigos afinavam o espírito a partir de tons essenciais do ser, tons que participam de todos os seres. Os tons essenciais que formam o espírito são o que a civilização reconhece como vogal. Cada vogal vibra uma nota do espírito que os ancestrais chamavam de angamirim, que comporta o eu estou tentando falar em Guarani, mas eu ainda não sei falar direito, mas eu vou tentar. Avu, corpo, som do ser, estruturando o corpo físico. São 7 tons e 4 deles referem-se aos elementos terra, água, fogo e ar, coordenando a parte física, emocional, sentimental e psíquica do ser. E 3 desses sons referem-se à parte espiritual do ser. Então, quando eu li isso aqui, a dona Valéria está aí, ela é eritimista, e se tiver mais algum eritimista
aqui também, eu já peguei aqui uma semelhança, né? Da forma como o povo guarani enxerga as vogais, né? E a relação delas com o ser humano. E aí aqui são as vogais, né? Os sons que eles consideram vogais, e aí onde cada uma vibra, eu não vou ficar lendo tudo, porque senão a gente vai passar a reunião inteira aqui eu lendo, e não é esse o objetivo. Mas, por exemplo, a letra O, vibra o tom do angá-mirim, fogo e mora no plexo, né? Os amigos pajés chamavam-no de Quaraçã-mirim, ou seja, o pequeno sol dentro do ser. Sua vibração irradia o alvo, corpo ser, som do ser, e dançar pode purificá-lo. Então, para cada vogal, eles trazem esse livro, né? O Kaká traz essa qualidade, né, das vogais. E aí eu me inspirei nessa qualidade para criar as imagens que eu ia trabalhar com as crianças. Então, a letra A, eu usei a imagem da aurora, da alvorada, do amanhecer, sentimento do pulsar do coração, o nascimento de Tainá. Então, a Tainá nasceu e a letra A surgiu, né? O nascimento de um ser humano representando a união do céu com a terra, porque para o povo guarani, a letra A, o som A, tem relação com isso. A letra E, eu trouxe o meio da manhã, então também estou relacionando com as fases do dia, né? O meio da manhã e essa coisa da proteção e a fala como algo sagrado, então a palavra como algo de poder. E aí surge o pajé Jurecê, né? E Jurecê é aquele que fala o bem, a tradução do nome Jurecê, né? E aí pedindo proteção. A letra I, ela vem como meio-dia, e aí vem com o silêncio, com o riso, com o inusitado. O entardecer, como o pôr do sol, esse fogo, né? Esse sol festejado em roda, com fogo, canto e dança, também fazendo uma referência ao que o povo guarani traz, entende da vogal O. E o U como a noite escura, o medo, a coragem do passo firme do guerreiro na luz. E aí Tainá passa por uma situação em que ela fica numa gruta escura, sem ter nada como guia no seu ouvido, e aí ela consegue sair dali ouvindo um determinado som, que era o canto do urutau. E aí, quando eu fui para as consoantes, né, eu resolvi trabalhar essas consoantes. A letra C foi fácil, eu peguei a cuia de coité, da canoa, então isso já estava muito bem ambientado. E aí, quando eu fui trabalhar a letra T, que era a próxima que eu queria trazer, me surgiu a imagem do tucano. Aí fico eu lá tentando saber da onde que eu ia tirar um T do tucano, né? O tucano não tem a letra T, eu pelo menos não enxerguei. Se alguém depois enxergar, me fala. Mas eu, no meu momento ali, eu falei, não. É só se eu fizer um tucano artificial para tirar uma letra T de dentro dele, né? E aí aqui eu fiz uma escolha. Eu falei, não, a imagem do tucano ela me vem tão forte, ela tem uma relação tão forte com o povo indígena que eu vou abrir mão de usar uma imagem para tirar a letra de dentro dela. Eu vou usar a imagem, mas eu vou trazer a coisa, a força anímica para essa letra, sem necessariamente tirar da imagem do tucano a letra T, né? E aí, a partir daí, então, eu trabalhei com essa liberdade, né? Eu falei, o senhor Stein que me dê licença, mas eu estou sentindo que eu preciso caminhar dessa forma. E assim eu caminhei ao longo da época. Então, o T veio como tucano, e a letra N veio a palmeira de Inajá, é uma palmeira na qual tudo é aproveitado, né, e é muito presente no extrativismo das comunidades indígenas. E assim eu fui fazendo esse caminho, né? Foi assim ao longo da época inteira, né? Eu me libertei, vamos dizer assim, dessa necessidade de tirar do desenho, da imagem, a letra, a imagem física, e eu criei todo um ambiente anímico que representasse aquela letra. Então, a letra não estava presente numa imagem específica, mas sim num contexto anímico. E aí agora eu tenho algumas ilustrações, né, das crianças e do que elas escreveram no caderno para cada uma das letras, né? Então, essa aqui foi a apresentação da letra A, que era a história do nascimento da Tainá, e nesse desenho vocês têm, né, a mãe, o pai segurando a Tainá no colo, e essa cena foi descrita, contada para as crianças, então aqui é esse desenho, e aqui o que elas escreveram, né, no caderno. Aí depois eu apresentei a letra C. Então, Tainá brinca com a cuia de coité na canoa, e aí o desenho das crianças, né? E a escrita, e a cuia ainda estava identificada aí no C, né? A gente conseguiu, ainda consegui tirar.
da imagem do objeto à letra. Aí depois veio a letra I, que era uma história em que a Tainá estava no rio, sozinha, brincando, e de repente ela fica em silêncio. Aí nessa história, por exemplo, aparece a lenda da Yara. Então eu vou trazendo elementos da cultura dentro da história, né? Então aqui aparece a lenda da Yara, ela começa a escutar, ela acha que é Yara, e ela fica procurando, e de repente acontece algo que ela descobre que não tinha nada a ver com a Yara, que tinha a ver com a barriga dela que estava com fome, né? Então vem essa coisa da contração tensa e da liberação pelo riso. E aí era meio-dia, era hora de comer, por isso que ela estava com fome. E aí aqui depois veio o Tucano. O Tucano era um amigo da Tainá e que brincava com todas as crianças da aldeia e que se aproximava sempre que as crianças iam brincar. Então o Tucano Tuca gosta de tamarindo, tangerina e tomate. O pôr do sol, que é essa questão da roda, né? Então, o O apareceu através do pôr do sol, com essa coisa de uma cantoria em volta do fogo e a dança, e celebrando esse pôr do sol, esse calor que vive dentro da gente. Essa aqui é a da letra U, e é incrível. Eu acho que a do I e do U são as minhas favoritas, né? Então, a Tainá entra numa caverna e fica no completo escuridão, e ela só consegue sair de lá se guiando pelo canto do urutau. É bem interessante, né? E a primeira coisa que ela vê quando ela sai são as estrelas, né? E aqui é da Tainá, aparece uma outra personagem, a Naara, e aí quando eu trago personagens, eu também fiz uma pesquisa de nomes em Guarani, querendo, né, trazer nomes que tivessem a ver com o contexto. Naara ensina a Tainá a cortar coquinhos de Inajá, e aí a gente fala sobre a palmeira de Inajá, o que que aproveita, que faz bijuteria, acessório, enfim. Aqui foi da letra E, o pajé Jurecê evoca os espíritos da natureza e pede proteção. E era uma dança de proteção, que também é um ritual presente na cultura indígena. E aí, então, essa foi a primeira época, né? Eu apresentei aquelas letras e aí a época se finalizou. E meu TCC termina ali. Foi a apresentação até ali. E aí, depois, nas outras apresentações que eu fiz, eu acabei acrescentando as ilustrações das outras épocas e como eu trabalhei as outras letras, né? Então, aqui eu tenho da letra M, que a gente fez a questão da colheita do milho, da macaxeira e a festa da colheita, né? E esse desenho lindíssimo de uma criança, do povo festejando aí, comendo as frutas e o resultado da colheita, né? Aí, quando eu fui trabalhar o P, né, eu trouxe essa questão dos puçás, pitombas, pitangas, pamonha, pipoca e a pesca do pirarucu. Então, isso ficou ecoando e essa atmosfera também, e aí o P, e as crianças sempre, né, eu perguntava, e que letra será que vem nessa parte da história? E aí eles falavam e a gente dava o brilho na letra que aparecia na história, né? Aí aqui foi para fazer a letra F, aí eu contei a história do boitatá, da cobra de fogo, né? Noite fria, noite sem fim, a cobra de fogo faz a floresta feliz. Aqui eu aproveitei uma história que eu recomendo para todo mundo, um escritor chamado Olívio Jecupé, é um escritor guarani, é um autor guarani, e ele tem um livro chamado Jaci Jaterê, que depois eu aprendi que não é Jaci, é Jaçã Jaterê que fala. Então, aí apareceu, eu aproveitei a história dele, criei uma história em que o Jaçã Jaterê aparecia, junto da Tainá, então Jabuticaba, Genipapo e Jerimum, a jaca foi presente de Jaçã Jaterê. Aí aqui a libélula lila baila no lago azulado, na flor de lótus, porque foi um sonho que a Tainá teve, e aí isso aconteceu no sonho dela. Aqui o dos sauins, que é a letra S, e da samaúma, os saltitantes sauins saltam na samaúma. Aqui foi para trabalhar a letra B. Na sombra do bambuzal, na beira do rio, belas borboletas bailam com a brisa. E aqui foi para trabalhar a letra G. E aí o que que eu fiz para trabalhar a letra G? Eu fiz uma pesquisa de brincadeiras indígenas, principalmente do povo guarani. E aí a gente brincou a manhã inteira, né? Eu apresentei essas brincadeiras para eles, para as crianças. E aí depois eles desenharam no outro dia e depois a gente escreveu o nome das brincadeiras, né? Então, o gato, a galinha e os pintinhos, que é uma brincadeira que vive na escola até hoje.
As crianças foi passando, né? As crianças da educação infantil também gostaram e as crianças do primeiro ano brincam hoje também. E é uma brincadeira indígena, o cabo de guerra, a briga de galo, o gavião e os passarinhos. Eu apresentei todas as brincadeiras, mas a que ficou mesmo para eles foi o gato, a galinha e os pintinhos. E aqui eles desenharam eles mesmos, né, brincando. Aqui foi para apresentar a letra D, dias de diversão, dias de descobertas, dias deliciosos, uma verdadeira dádiva, a despedida. Então, porque ela recebe, a Tainá recebe, a aldeia recebe uma determinada visita, e aí eles brincam muito juntos, e por isso esses dias de diversão, descobertas e deliciosos, né? Aí, para trabalhar a letra Z, aparece a Zuri, que é filha de um pai indígena e de uma mãe negra, e aí ela vem com a zabumba, e aí tem as zarabatanas, então esse encontro de origens, né? Esse encontro das culturas, de duas das culturas que formam o povo brasileiro, e aí então a gente tem o fechamento dessa época de alfabetização, vamos dizer assim, né? A Vera viu vagalumes e vitórias régias e ficou maravilhada. Vera é a menina que vai visitar a aldeia, que depois surge a letra D. É uma menina da cidade, filha de um casal de médicos, que vai visitar a aldeia e fica amiga da Tainá, né? E ela ficou encantada porque na cidade ela não via nem vagalume, nem vitória régia. Então, esse é o panorama, assim, de como aconteceu essa época de alfabetização. E dentro dessas histórias, como eu disse, né, eu fiz uma pesquisa de nomes, os nomes indígenas que eu apresentei tinham a ver com o contexto. Eu sempre falei para as crianças o que significava o nome de cada personagem, né? Então, e aí também apareciam lendas como apareceu o Boitatá, como apareceu a Yara. E aí eu trazia elementos também, né? Então, a casa de reza, como é que eles se relacionam, o batismo da criança, essa relação com a natureza. Então, tudo isso foi sendo trabalhado, foi sendo vivido dentro dessa época de letras. E aí teve a conversa com a Marli, que a gente já não lembra quando aconteceu, mas ela aconteceu. E aí, então, ela me deixou essa pergunta, tá? Você pode ir vendo, a sua pesquisa pode ser como é que esse panorama indígena vai permear o seu currículo ao longo, né, dos anos dessa turma. E aí eu comecei a olhar para isso e comecei a fazer outra pesquisa, né? Então, eu olhei para dois dos grandes temas do currículo do segundo ano, que são o ciclo da água e o ciclo do tempo. E aí eu decidi que eu ia pegar essa perspectiva indígena também para esses dois temas, né? E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês do caminho que eu fiz. Então, no ciclo da água, eu tenho que dizer assim que a minha primeira inspiração não foi indígena, a minha primeira inspiração foi o Ziraldo, no livro Menino do Rio Doce. Então, o Menino do Rio Doce eu li, e aí ele me trouxe essa coisa da relação com o rio e com a água, e aí eu disse, bom, é por aí. Então, aí eu comecei a estabelecer uma relação da Tainá com o rio, e ela começa a se perguntar de onde vem a água do rio, num banho de rio, ela percebe que ela está no rio, o rio está nela. Enfim, ela se enche de perguntas sobre a origem da água, e ela vai para o pajé e quer que o pajé explique para ela como é que isso tudo, porque o pajé era a pessoa mais sábia, ele vai saber responder. Só que ele diz: não, eu não tenho respostas. Só que a gente pode ir numa viagem em busca das respostas, né? E aí então ele resolve viajar com as crianças da aldeia em busca das respostas que a Tainá, ou das respostas às perguntas que a Tainá tinha trazido para ele, né? E eles resolveram que eles iam seguir o curso do rio em busca dessas respostas, né? E aí aqui a gente tem, né, a primeira coisa, a Tainá no rio, aproveitando aí o banho de rio, e aí então a relação dela com o rio, e ela percebe o que está ao redor do rio, o que está dentro do rio, o que está fora, e ela se percebe dentro do rio e como parte desse rio, né? E aí ela se enche de perguntas: de onde vem essa água? Para onde ela vai? Né? Como é que ela fica aqui? Como é que ela se move? E aí daí ela vai conversar com o pajé. E aí aqui ela vai conversar com o pajé, chega lá esbaforida, querendo respostas e crente que o pajé ia dar resposta para ela, ele pita o petanguá dele lá e diz: eu não tenho resposta, né? Mas a gente pode ir atrás das respostas se você quiser numa viagem. E assim, então, eles decidem fazer uma viagem para em busca dessas perguntas de onde a água vinha, como é que ela estava no rio e como é que tudo aquilo se movia. E aí no primeiro dia
que eles decidem seguir o curso do rio, acho que eu pulei, eu não coloquei aqui. E aí eles vão no primeiro dia já começa a chover, e a Tainá já começa com aquela relação, olhar para a chuva e sentir a chuva e perceber que a chuva muda, né, o rio, e aí ela já começa ali, então, a ter uma relação com isso. E aí eles tinham que tomar uma decisão, né? Se eles iam seguir o curso do rio, já sabiam, mas se eles iam em direção à origem do rio ou ao destino do rio, né? O começo ou ao fim do rio. E aí existe toda uma situação em que eles consensuam que eles vão em direção à fonte, né? À origem. Porque se eles forem em direção à origem, vai ser mais bonito chegar depois no destino. Ah, a chuva está aqui. A chuva aconteceu depois, eu estava me confundindo já. Então aí acontece a chuva, e aí a chuva já. Mais perguntas vêm para a Tainá, né? Como é que essa água foi parar lá em cima, como é que ela desce, né? E como é que isso tudo se apresenta. Ela fala: eu queria resposta, eu estou tendo mais pergunta. E aí, aqui, nesse momento, um pouquinho antes deles chegarem na nascente, eu criei uma história onde existe uma relação da água com a terra, com o sol, né, para explicar, por exemplo, o movimento de evaporação, né, para não falar nesses termos, mas para trazer essas imagens. E aí eles caminham, então isso acontece, né, essa relação da água com a terra, com o sol, a partir da criação por Yanderu se apresenta. Aí eles caminham e vão vivendo a natureza e chegam lá na fonte, na nascente, vem que a água brota debaixo da terra, né? E que aquela água que era do rio, que sobe, que desce, que se esconde embaixo da terra e que resolve sair para passear sobre a terra de novo, né? E aí eles caminham de volta em relação ao destino, a Foz, né? Eles não ainda, né, estavam nessa euforia, então onde é que o rio termina? Porque na história eles não tinham ido nunca até onde o rio termina. Aí, por essa passagem de volta, vem toda essa coisa de que a gente passou pelos mesmos lugares, mas o rio não é o mesmo, a gente não é mais o mesmo, né? Nesse sentido de que perceber a diferença do caminho e deles. E quando eles chegam na praia, eles descobrem que o rio vira mar, né? E que o rio vira mar e que o mar é um grande amontoado de água que um dia é abraçado pelos raios do sol, que sobe para passear pelos ares e que depois, quando sente saudade da terra, desce de novo para circular pela terra e mergulha tão profundamente por debaixo da terra e sobe para mergulhar por cima. Então, foi mais ou menos esse o contexto da história, né, que foi criada para apresentar essa relação da água e o ciclo da água, né? E aí o ciclo do tempo, eu comecei com a lenda de Quaraã e Jaçã, que é o Sol e a Lua, que eu não vou contar aqui para vocês porque ela é longa, mas resumidamente o Sol é quem cria a Lua, eles são irmãos, e se eles são irmãos, né? O Sol é que dá origem à Lua, e aí eles são parceiros em tudo que fazem, só que o Jaçã é meio preguiçoso, às vezes, né, meio malemolente, às vezes ele se confunde nas coisas, e o Quaraã é aquela figura mais certeira, né? Então tem gente que, né, tem uma parte do povo indígena que fala que é por isso que a Lua tem fases, porque o Jaçã precisa descansar e o Quaraã não, ele brilha o tempo inteiro. Então eu trouxe essa lenda para trazer o quê? Essa coisa da criação do dia e da noite. Então, a partir de Quaraã e Jaçã, surge a ideia de dia e noite, né, para o ser humano. E aí, a partir do dia e da noite, a gente aprendeu a contar em Guarani. Eu já vou explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Os dias da semana em Guarani, né, em português em Guarani também. Aí eu fui para as fases da Lua, e aí a observação das fases da Lua é que dá a noção de mês, porque a observação do ciclo, principalmente da Lua nova, para os indígenas é que traz esse ciclo de mais ou menos 28 dias, que a gente chama de mês. E aí os meses, tanto em português quanto em Guarani. Aí eu fui para as estações do ano, também fazendo uma relação com a cultura indígena, e terminei com as estações do ano no Ceará, que tem uma relação bem interessante com a forma como os indígenas colocam as estações do ano. Aí vocês vão ver aqui nos desenhos das crianças. Então, aqui é a lenda, né? A história do Quaraã e do Jaçã. Então, essa é a, é a representação dos irmãos aí conversando com um papagaio, e essa é uma cena bem
e que o papagaio conta um segredo para eles que ele não sabia, e isso muda todo o rumo da história. Então, a criança escolheu fazer esse desenho. Aí o que acontece? Quando a gente. Então, isso aí trouxe dia e noite. Então, eu vou falar dos dias da semana. Só que quando eu vou falar de dia da semana aí, em Guarani, então a gente tem o domingo é Arateí, a segunda-feira é Araconha, a terça-feira é Arapã, a quarta-feira é Ararundã, a quinta-feira é Arapô, a sexta-feira é Arapoteí e o sábado é Arapoconha. Por que isso? Porque eles usam o nome, a numeração para dizer o nome do dia. Então, Ara é dia, TI é um. Então, Ara TI é domingo. Ara é dia, Coin. Aí vou voltar aqui, ó. Um é PTI, dois é Mocoin, três é Mborrapã, quatro é Irundã, quinto é quinto não, cinco é Pô. Aí o seis é o quê? POTI. O que que é POTI? É o cinco mais o um, que vira seis. O sete é Pocoin. O que que é o sete? É o cinco, que é Pô, mais o final do dois lá, que é o Coin. Pocoin. É o sete. E aí a gente foi, eu apresentei, eles ficaram doidos com isso aqui, a gente escreveu os números de Guarani, e 85, e 92, e não sei o quê, e não sei o quê. E é porque tem que fazer conta, então, eu trabalhei, de certa maneira, matemática aqui também, né? Porque tinha que fazer conta para dizer que, como é 89, como é 95, né? E eu precisava saber isso para quê? Para saber por que que domingo era TI. A área é dia, TI é o final do um. Então, a área TI é o primeiro dia, a Araconha é o segundo dia, que é a segunda, né? E aí a gente trabalhou, então, essa nomenclatura, tanto em português quanto em guarani. E aí, depois dessa pintura, a gente trabalhou o que que a gente fazia no cada dia, né? Então, domingo, Arateí, dia de descanso, de pizza na casa da avó, de ir ao parque ou à praia e tomar um picolé, balançar na rede e assistir a um filme. Então, isso veio deles, né? Eles que trouxeram o que eles faziam no domingo, e a gente foi selecionando e colocando, e assim a gente fez com todos os dias da semana. Depois que a gente viu os dias, a gente foi para as fases da Lua, né? E aí aqui, por exemplo, eu criei um caderno de observação da Lua. Eles passaram 28 dias observando a Lua a partir da Lua Nova, que era o que os indígenas, né, faziam. A partir desse primeiro filete da Lua Nova, que eles começavam a contar a fase da Lua. E aí eles aprenderam, né, a escrever e a falar o nome das fases da Lua em Guarani. Então, Jaçã, só que aqui não é Apã, não, é Jaçã Pã-Aú. Jaçã Pã-Aú. Jaçã é Lua, Pã-Aú é nova, ou novo. Então, Lua nova. Aí a Lua crescente, Jaçã Mbatê, que é a lua, a metade da Lua, a tradução seria isso, então é a Lua que está pela metade. A Lua cheia, Jaçã Guaçu, que é grande, né? Lua cheia, Lua grande. E a lua minguante, que é muito interessante, que quando eles começaram a observar, eu falei que o nome era esse, né? Jaçã, Yampitu, Yampatu, Ambatê. E aí eu falei que o significado, a tradução seria a lua do meio da noite. E aí eu falei que quando eles observassem, quando chegassem na fase minguante, eles iam saber por que que os Guarani tinham colocado esse nome na lua minguante. Porque quando está na lua minguante, a lua só é vista depois da meia-noite e as crianças não conseguiam ver, porque o horário que elas vão dormir, a lua não está no céu. Então eles perceberam que a lua não estava no céu, eles não conseguiam ver. E aí, depois que eles trouxeram isso, eu falei, é porque a lua só aparece muito depois do horário que vocês vão dormir. Então, por isso que vocês não viam, né? E aí, esse período de lua completamente escura, que a gente chamou de lua Jaçã descansando. Isso aqui foram eles que inventaram, né? Na hora que a gente viu. E tá aí a lua quando a gente não vê nada, nem depois da meia-noite. Aí eles inventaram que era a Jaçã descansando, que a gente não conseguia ver de jeito nenhum. E aí, essa observação das fases da lua me deu o chão para trabalhar os meses, porque os indígenas observaram a lua nova, e que durava mais ou menos 28 dias, e eles mesmos chegaram à conclusão de que 28 dias era mais ou menos a duração de um mês. Aí a gente entrou para falar sobre os meses, né? E aí os meses também vêm em português e em guarani. E com o mesmo esquema lá dos dias da semana. Só que ao invés de Ara, que é dia, o Guarani vai falar Jaçã TI, é o mês um, que é janeiro. Jaçã Coin, que é o mês 2, que é fevereiro. Jaçã Apã, mês 3. Jaçã
Não, Arundã. Não, esse aqui. Jaçã Arundã, é isso mesmo. Mês 4, Jaçã Pô. Mês 5 e assim vai, até o 12. Jaçã Paconha. Pá é 10, Conha é 2. Jaçã, mês 12, né? A lua 12 seria a tradução, né? Então a gente fez esse caminho, passando pelos meses, vendo os meses em português e em guarani. Depois disso também, eu passei mês a mês, aí eu usei uma poesia do Pedro Bandeira, chamado 6 vezes 2 dá 12 meses, que é muito interessante, que também trabalha a matemática e a questão dos meses do ano. E aí eu fiz, né, usei os versos do Pedro Bandeira mês a mês. E aí daí a gente foi para as estações do ano. E as estações do ano, de forma geral, para o Guarani, existem duas grandes estações, né, que eles chamam de Arapaú, que é o tempo novo, que está aqui, ó, sinalizado, e o Araimã, que é o tempo velho. Então, o tempo novo é o tempo de celebração, é o tempo de trabalho, é o tempo para fora. E o tempo velho é o tempo para dentro. Então, essas são as duas grandes divisões, né? As divisões menores, elas vêm muito mais a partir da relação do indígena com o branco. Tanto essa questão dos meses também, dos dias da semana, essas definições e esses nomes que eu trouxe, eles surgem a partir da relação, da integração da cultura do branco com o indígena, com o Guarani. Mas a origem, assim, do tempo, né, da relação com o que a gente chama de estações do ano, para o Guarani são duas. Não é Aramã, tempo velho, e Apaú, Apaú, isso, que é o tempo novo. Então, e aí mais ou menos setembro, isso começa, final de agosto, setembro, o tempo novo, e o tempo velho, final de março ali, né? Março para cá. Então seria primavera, verão, tempo novo, outono, inverno, o tempo velho. E aí aqui o nome é sempre muito poético, né? Então, no Guarani, para mim. Então, Arapotã é o tempo da flor. Potã é flor em Guarani. Arahaku é tempo quente. Haku é calor, é quente. E Ara é tempo, ou dia ou tempo, né? Aí quando a gente vai para o inverno ou para o outono, olha o nome que bonito. Ara Rogue Koi, Kui, que é o tempo da queda das folhas. Rogue é folha, Kui é queda. Então, o tempo da queda das folhas. E Ara Roi, não, Roi não, Roan é inverno, é o tempo frio. Frio, Roan é frio. E aí a gente fez esse caminho, e aí falando dessa questão do tempo, que se faz no tempo novo, que se faz no tempo velho, essa relação com as estações do ano que a gente vive. Só que aí eu não parei aí porque eu vivo no Ceará, e aqui a gente não vive as estações do ano como se vive mais para baixo no Brasil, né? Aqui a gente tem muito parecido com o que os Guarani trouxeram, né? Só que aqui a gente chama de estação da seca e estação da chuva, que aí a gente foi para esse lugar, né? Então olhou de novo para o círculo das cores, eles pintaram os meses de novo e aí a gente identificou onde é o tempo da chuva no Ceará. Ah, começa mais ou menos meados de dezembro e vai mais ou menos até junho. E onde é o tempo da seca? Começa mais ou menos em junho e vai mais ou menos até o começo de dezembro. E aí, a partir daqui, o que que a gente faz no Ceará no tempo de chuva e o que que a gente faz no Ceará no tempo de seca? Quais são as frutas que a gente tem no tempo de chuva? Quais são as frutas que a gente tem no tempo de seca? Então, foi esse o caminho que eu fiz. E aí, né, essa frase é de uma criança da minha sala, que ela falou isso ano passado, né, conforme a gente estava vivenciando a época e elas foram entrando em contato com a cultura indígena. Uma delas disse: Eu queria ser indígena. Então, quando eu ouvi isso de uma criança, eu falei: Não, é isso, o caminho, os objetivos foram plenamente alcançados, né, porque o meu objetivo primordial era que as crianças fossem capazes de estabelecer uma relação de proximidade, de respeito e de admiração pela cultura do povo indígena. Então, eu terminei a minha apresentação. Ah, legal, Rosa, não tinha visto essa parte, né? Você só comentou.
queria fazer essa pesquisa e para o segundo ano, né? E que legal, realmente é muito rico a gente ver essas possibilidades diferentes e principalmente como isso vem a partir de uma busca e de uma pesquisa genuína sua, né? Então, eu acho que a grande pérola disso tudo é isso. E talvez só para contextualizar, porque eu acho que de repente a gente podia abrir agora para as pessoas comentarem alguma pergunta, alguma questão, algum senão, enfim. A gente está aqui para trocar mesmo, para realmente, eu acho que você tem essa coragem também de expor o seu trabalho, né, sabendo que de repente pode vir alguma pergunta, e falar, peraí, né? E que gostoso que venha, né? Que bom que venha. Mas eu queria só colocar quando você disse que eu perguntei, como é que eu falei, mas como que você porque você estava com esse propósito muito firme, né, de realmente fazer essa pesquisa, mergulhar nessa questão dessa cultura dos povos originários e levar isso adiante, né? E eu falei assim, eu acho que eu não sei se eu usei esse termo, mas eu falei meio assim, calma, né? Se você está com essa vontade, com esse propósito tão verdadeiro, tão genuíno em você, e isso vai realmente com certeza ter uma potência e fazer uma grande diferença em tudo que você fizer, vamos segurar isso, né? É uma pérola, não vamos gastar tudo de uma vez, né? Eu acho que a gente conversou um pouco nesse sentido. Eu lembro que você falou a imagem que você trouxe, que ficou para mim muito forte, é você tem um recém-nascido nos seus braços. E o que que a gente faz com o recém-nascido? A gente não fica É, expondo ele no mundo de qualquer jeito, né? A gente tem todo um processo de cuidado, né, uhum, de uhum, acolhimento desse ser que acabou de chegar na Terra. Então, né, cuida desse recém-nascido, né? E veja como é que você vai expor e onde é que você vai expor primeiro, né, faz esse trabalho de acolhimento do que está é. nascendo antes de querer ir para frente, né? E ver como que isso pode, na verdade, ser mais potente e ganhando potência com o tempo, né? Eu acho até que eu ampliei que, de maneira geral, nós, professores, né, quando a gente descobre, a gente está nesse caminho, nós estamos falando agora mais do segundo setênio, né? Nesse caminho de apresentar esse mundo para a criança, né, depois dando continuidade aos jovens, a gente muitas vezes descobre as imagens, ou descobre os assuntos, a gente gasta tudo muito rápido, né? Então, como fazer isso dar frutos? Como prolongar essa coisa boa, né? Como levar, e principalmente como ir fazendo uma metamorfose nesse recém-nascido. Agora é um recém-nascido, mas ele vai crescendo, ele vai ganhando outras habilidades, outras apresentações de si mesmo, né? E aí a gente falou muito dessa questão do quarto ano. Eu falei, nossa, guarda um tanto de coisa para o quarto ano, né? Porque essa criança do primeiro, do segundo, do terceiro tem um nível de consciência. Então, como que você pode, até onde você pode trazer isso e que seja bem aproveitado para essas fases, né? E depois, quando chegar num quarto ano, como que você pode aprofundar um pouco mais? Eu lembro que você estava muito angustiada também. Muito angustiada foi forte. Você estava um pouco preocupada com essa questão que, como você falou, você trouxe dos Guaranis, que tem a ver com a sua origem, né? Mas você falou, não, mas eu estou no Ceará, quem são os povos daqui, né? Tipo assim, quase que se cobrando que eu deveria ter buscado no primeiro momento isso, né? Mas aí eu lembro que eu falei, não, mas calma, isso vai chegar ainda, vai ter o quarto ano, que é o aqui, onde eu estou, quem sou eu, qual é o meu lugar, né? A minha escola, o meu bairro, a minha cidade, aí sim vem de novo essa possibilidade. Então, da gente saber dar vida, longa vida a isso, né? E olhando como que a gente pode potencializar esse assunto ao longo dos 8 anos. Eu lembro que eu falei assim, aos 8 anos, como é que isso pode render a vida inteira, né? Então, como que a gente não gasta tudo, não joga todas as nossas cartas, mas como que a gente vai conduzindo isso, ampliando isso, a partir também da transformação dessa criança, né? Como que ela vai estar mais aberta, porque senão a gente gasta as nossas cartas em um momento que às vezes passa só como uma informação, né? São as famosas janelinhas antropológicas, né? Assim, que ganham uma força, uma potência se vem num determinado momento. Então, eu acho que é por isso que eu falei, né? Vamos, né, devagar. Como é que você pode carregar isso ao longo, se isso é uma meta para você, né?
Mas agora vamos abrir para as pessoas comentarem assim. Vocês compreenderam que eu não podia ficar com esse assunto só para nós três? Por isso, agora que a gente está abrindo para conversar sobre ele. Ele é muito rico, né? Então, está aberto a fazer as observações, a contribuir também, a ampliar esse olhar dentro dessa pesquisa que a Rosa, né, com todas essas observações da Marli lá em fevereiro, minha gente. Eu acho que isso Fevereiro. aconteceu, né? Já rendeu frutos para esse ano mesmo, né, Rosa? Tá. E é interessante porque eu estava nessa agonia, porque ela falou agonia, mas era agonia mesmo, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu preciso trazer para cá. E ela disse, para quê? Não é tempo ainda. Por que que você está com essa pressa? Por que que você acha que você precisa chegar no Ceará agora? Só precisa chegar no quarto ano, agora você não precisa. Então, curte onde você está, né? O que você está vivendo e o que as crianças estão vivendo. E aí também é importante falar, né, que assim, por exemplo, eu usei, falei, né, citei o menino do Rio Doce. Então, a minha pesquisa, ela não é restrita, né? Ela tem muito forte essa questão indígena, mas eu também trabalho a partir de outros autores e de outras inspirações, né? Então, aí nesse ciclo da água, teve um momento da chuva em que a gente falou sobre as nuvens. E aí, para falar sobre as nuvens, eu trouxe alguns trechos dos poemas da Ruth Salles para descrever as nuvens, que são lindíssimos. Então, existe essa integração, né? Então, trouxe Pedro Bandeira, trouxe Ruth Salles, não é uma coisa, não, só vou viver isso, pronto, e acabou. Aí, por exemplo, quando eu fui falar de fábulas, eu falei de fábulas de maneira geral, eu não trouxe esse pano de fundo indígena, então eu não trago em tudo o que eu faço, mas onde eu sinto que a pesquisa é válida e que aquilo vai reverberar, isso aparece, né? Então, agora, por exemplo, eu estou numa época de letras onde eu estou trabalhando a questão dos animais através de poesia. A gente está criando poemas dos animais e a partir daí é trabalhar a ortografia. Não tá, isso aqui está dormindo, né? Esse panorama indígena ele está dormindo nesse momento, porque eu estou trabalhando de uma outra forma. Então não é uma coisa que eu estou me impondo como tem que ser assim, daqui para frente eu só falo nessa língua, eu só falo desse jeito e só trago disso. Não, até porque isso seria restringir, né, a experiência da criança a uma única experiência. Então, Rosa, eu vou logo agradecer a Valéria, porque a Valéria tem essa visão do futuro maravilhosa. Obrigada, amiga. Você é genial. Rosa, eu adorei estar aqui hoje, né, assistindo essa sua explanação. O que me chamou a atenção foi justamente na tua apresentação você ter citado outros pensadores, né? Então não ficou restrito, como você mesma falou agora, com muita propriedade. Então, você pôde fazer essa autoavaliação, fazer esse trabalho de forma, apesar de você ter sentido uma agonia no começo, e é talvez essa agonia que te deu esse, sabe? Essas tuas reflexões, esse teu, não, aqui tá, não, aqui vai. Isso é muito lindo. E o que mais me chamou a atenção de tudo é que você fez uma pesquisa e você pôs em prática, né? Porque a gente tem estudado muito, tem visto todo esse conteúdo. Você escolheu o povo que mais se falava a língua quando se chegou aqui, Guarani, né? O Tupi-Guarani. Então, assim, eu fiquei assim muito encantada com o teu trabalho. Eu tive vontade aqui, teve uma hora que eu fechei o olho, eu queria ser aluna dela, né? Para estar bebendo disso, né? Estar vivendo isso em outro espaço, né? Não como professora, mas como aluna, bebê de você. Então, parabéns. Espero que você continue essa pesquisa e dando de presente para nós essas apresentações, esse aprofundamento, sem tirar a sua lente de aumento para tudo, para o amplo, o geral, né? Achei legal quando você se inspirou, estava anotando aqui no Ziraldo. Eu conheço esse livro e assim, por que não, né? Por que não falar de Ziraldo, se inspirar também, né? E, enfim, eu ainda vou ter que dormir,
para digerir isso aí, viu? Mas eu até pedi seu contato à Valéria, porque eu quero conversar mais com você também. E Marli fez, assim, pontuações muito boas. Adorei, Marli. Muito obrigada, porque disso tudo nasceu essa noite, né? Lógico, a Valéria não podia deixar de nos apresentar, nos presentear. Porque a Valéria é essa pessoa, assim, amada. Então, muito obrigada, viu, por estar aqui. Parabéns, parabéns. Tem que levantar a mão? Não, só abrir o microfone e falar. Então tá. Ó, eu tô muito feliz, Rosa. Você realmente fez jus àquela máxima de que todo professor é um pesquisador. E que entusiasmo, né? Como dá para ver sua paixão no processo. Eu tenho certeza que seus alunos querem ser indígenas. Eu também fiquei com vontade. Muito lindo também. Fiquei bem feliz de ouvir seu relato. E, e que contagia, né? As pessoas a se mobilizarem mesmo, a pesquisar e trazer essa presença dos povos originários para a sala de aula, como tantos outros. É um trabalho muito valoroso. Acho que a gente precisa mesmo espalhar isso como inspiração e trocar mais. Parabéns, queria só te falar isso. Eu acho que, se não tem ninguém com a mão levantada, não estou vendo, acho que não. Não, eu quero falar só um pouquinho assim, né? Vai lá, Isnara. Eu acho que o Steiner está muito feliz com esse trabalho, né? Porque sai de um de algo que vai se repetindo e é algo que a gente viu que houve uma criação muito responsável, não foi só querer fazer de outro jeito, foi pesquisar e fazer de outro jeito, de uma forma fundamentada, né? Então, eu acho que ele está muito realizado, assim, muito feliz. Eu fico sempre fazendo essa projeção, né, ao longo dos anos. Eu falo, o que que a gente gostaria que o nosso estudante lá do ensino médio, lá no final do ensino médio, o que que a gente gostaria que ele quisesse ser, né? Aí eu quero ser indígena, como disse a sua criança aí, né? Então, quando eu falei dessa questão, vamos economizar, não vamos gastar tudo, porque tem um monte ainda de coisas para serem acrescentadas a essa humanidade, né? A esse planeta, né? Então, se a gente, eu estava conversando outro dia com um amigo e ele falou, eu falei, nossa, isso deveria ser uma imagem para o terceiro setênio, assim, para o final do terceiro setênio, né? A gente estava conversando sobre essa ideia do sulear, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, né? Que a gente tem esse ponto de vista que toda a nossa literatura vem do hemisfério norte, considerando essa localização do céu, né? Essa localização astronômica, e aí dentro disso até o nosso posicionamento em relação a saber a localização do leste, oeste, norte e sul, a gente se coloca de um jeito que a gente dá as costas ao Cruzeiro do Sul, nós do hemisfério sul, né? Então eles chamam isso de um processo de sulear. Então imagina, isso considerando o cosmos, né? E agora você está fazendo isso numa coisa pequena, né? Da localização, do local, do meu local. Como que isso pode ser ampliado? E aí, a partir dessa conversa do sulear aí, eu falei essa ideia de que quando a gente se coloca e a gente consegue, a gente deveria fazer com que as nossas crianças conseguissem se localizar, né, espacialmente, e isso começa a ficar mais evidente a partir do quarto ano, né, que pudesse olhar, sabe, nessa posição, né, no caso do braço esquerdo para o leste, colocar para a gente ter na nossa frente o Cruzeiro do Sul e o Sul, a gente vê que, eu até anotei aqui ele falando, a gente deveria imaginar que à nossa frente, no Sul, nós temos os gaúchos, os argentinos, a Terra do Fogo, né? Nas nossas costas, a Amazônia, o México, até o Canadá. À nossa esquerda, temos o grande Oceano Atlântico e a África, e à nossa direita, a Cordilheira dos Andes. Quer dizer, levar essa criança aí, que eu queria ser indígena, a ampliar e chegar numa coisa de mundo, de planeta, né? Porque nós somos isso, na verdade, esse é o nosso objetivo, uma grande irmandade planetária, né? Então, se a gente não gasta as nossas cartas todas, né? Então a gente tem que abrir na alma dessa criança que ela querer também ser mais coisas,
né? Então, como é que eu carrego esse indígena, mas também depois eu vou acrescentando outros e outros e outros, não só na vontade, mas também até no conhecimento, na localização. Lá está, né, o Canadá, né? Aqui está o México, e, sabe, essa coisa espacial, né? Então, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, muitas vezes a gente se perde no caminho, no sentido de gastar cartas, ou ir de mais ou ir de menos, né? Eu sempre falo que um dos desafios nossos, como professores, professoras, é a mão, que eu falo, a gente erra muito a mão, né? Sabe, na receita, ou põe de mais, ou põe de menos, ou falta, ou... Então, assim, e isso de saber onde chegar nos dá um norte, já que a gente está falando de localização, né? Então, como que eu quero que chegue esse jovem lá no final do 12º em relação a tudo isso? Então, como que eu vou alimentando ao longo dos anos, né? Como que eu vou trazendo potência para essas ideias que, com certeza, são mais potentes porque passam a partir de uma pesquisa sua, né? E a gente sabe que quando o professor pesquisa, ele se descobre, como você falou, ou minhas origens, isso, né? E aí, depois a origem do pessoal do Ceará. Então, isso vai se ampliando de tal forma, né, a partir da origem e o reconhecimento desse professor, que só tem a dar certo, né? Só tende a gente chegar nesse ser humano planetário, que é o que a gente quer, né? A paz na Terra, a partir desse reconhecimento de que eu sou um ser planetário, né? E ninguém vai ficar de fora, nenhum povo vai ficar de fora, né? E a outra questão também, que eu acho muito bonito, e quanto mais a gente... É como que essa visão da educação indígena super dialoga com a pedagogia Waldorf, com a visão do Steiner. É impressionante. Então, assim, o que você trouxe aí das vogais, né, Valéria, é pura euritmia, né, é pura visão do Steiner. Então, assim, eu fui anotando aqui, eu falei, é impressionante. E essa coisa da própria história que você deu no começo, nesse haverá de relembrar da tua morada divina, mais ou menos isso, né, o que eu anotei, que é o que que é o objetivo espiritual da pedagogia Waldorf. Relembrar da sua morada divina, da sua origem divina. Então, todo esse caminho é só motivo para isso. Né, são motivos, são provocações para a gente chegar, para a gente não esquecer da nossa morada divina, da nossa origem divina, né? E os indígenas trazem isso com uma propriedade, com uma naturalidade. Então, só para acrescentar aí, esse Banquete dos Deuses, que é um livrinho do Munduruku, tão singelo, né, que eu estava até lendo ele, quando ele fala dessa questão da educação indígena, é pura pedagogia Waldorf, sabe? Então, eu até diria que ele é super inspirador para a gente se abrir para começar essas pesquisas, assim. E ele traz uma parte que ele fala da palavra também, ainda dentro disso, eu falei, gente, não é possível, esse cara, né? Quem estava bebendo de quem aqui? Mas ele fala da questão da força da palavra, que é uma coisa de louco, assim. Ele fala, bom, eu não vou achar aqui agora, mas tudo bem. Ele fala, compreendi, ele falando do ponto de vista dele como professor, que educar é fazer sonhar. E percebi que na sociedade indígena, educar é arrancar de dentro para fora, fazer brotar os sonhos e, às vezes, rir do mistério da vida. Né? Então, quer dizer, ele vai nos ajudando a nos inspirar nesses momentos antropológicos também, né? Que momento que eu vou fazer rir dos mistérios da vida, que eu vou trazer uma imagem, né, que não vai ser explicativa intelectualmente, mas vai trazer um calor para a alma, calor esse que depois sim eu vou conseguir explicar mais intelectualmente, né? Enfim, eu acho que a gente só tende a ampliar e aí com esse embasamento, quando a gente fala, nossa, mas tá tudo aqui, as coisas dialogam o tempo todo, ter essa coragem que você teve, né, de pesquisar e de falar, não, eu não vou trazer a gotinha d'água, né, que todo mundo não, desculpa, quase todo mundo
traz, que está lá mastigadinho e tal, e que é muito, mas eu fiquei pensando enquanto você estava contando, a gotinha d'água, ela é o ponto de vista do elemento, e você trouxe o ponto de vista da criança. Eu não estou julgando se isso é bom ou se não é bom. Eu só estou colocando uma observação assim fenomenológica, né? A gotinha d'água é o elemento falando, a água, e a partir dela. Você trouxe a proposta a partir das perguntas da criança indígena, né? Então, assim, o que que isso diz? Como, o que que isso movimenta, né? E agora, independente de falar se eu, né, sei lá, não vamos chegar nisso, a gente precisaria de um outro encontro para ver essa questão, né, desse ponto de vista, mas essa questão de trazer, e também, assim, essa água num ciclo na natureza. Isso eu achei muito interessante. Normalmente a gotinha d'água também tem esse elemento do urbano, né? Da cidade, da água encanada, do chuveiro que abre a pia, tarará, 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 né? Agora, não, você nem considerou essa parte. Então, é uma criança que ainda está imersa na natureza, né? E isso foi muito interessante, assim, né? De não trazer esse aspecto do urbano, que pode vir depois, porque, na verdade, nenhum tema a gente deveria abandonar, né? Como, como que a gente vai metamorfoseando isso depois. Enfim, super gostoso, muito legal. E aí, outra coisa que eu queria deixar também de dica, esse livro, estão vendo? Esse livro, para mim, ele sim, eu usei muito quando eu estava dando aula. Ele é um livro, para mim, que ele permeia várias fases, assim, desde um terceiro, quarto ano, com certeza, para frente, dá para usar ele quase que na íntegra, assim. E para mim ele é uma gênese do povo brasileiro, porque ele traz a questão do indígena e a questão do negro também, né? E a Qual questão é o dos nome, Marli? Como é? Não estou conseguindo ler. Martim Sererê, é do Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo é um poeta muito interessante, assim, do início do pré-modernismo, e vale a pena olhar as obras dele, assim. Ele tem um que é muito famoso no meio voz, que chama Ladainha, que fala do início da terra, né, do Brasil. E agora, este livro, ele é fantástico, é um livro de poesias, assim, e ele vai falando de todo esse processo da chegada desses povos e desse início, né, desse surgir desse povo brasileiro de uma forma poética incrível, assim, sabe? Sem nenhum intelectualismo, pura, 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 pura poesia. Então, eu acho que são coisas que a gente pode ir vendo e passeando por isso e lendo, justamente para acontecer isso que aconteceu com a Rosa, né? De inspirar, né? No seu caso, a inspiração veio de uma coisa triste, que foi essa violência que você falou que, né, que estava muito exacerbada naquele momento. Você falou, não, como que eu posso... Mas, sim, tudo bem, foi o seu motivo e estava super válido. Mas é simplesmente também esse motivo desse resgate das nossas origens, né? E ainda pela palavra poética, não tem erro, né? Não tem erro. A gente não cai talvez uma armadilha intelectual, né? Mas, enfim, é isso. Mais considerações, gente? Não, achei muito bonita a imagem da Tainá sendo água, né? Ela se sentia água, né? Isso é muito forte. E a Uhum, criança, ela é realmente o elemento também, ela se sente esse elemento. uhum. Eu queria deixar aberto ainda se alguém tem mais alguma palavra para trazer, alguma consideração. A gente botou esse tempo, né, de conversa, de meia hora, a gente está pretendendo fechar às 8 horas, a gente tem em torno de 15 minutos, precisa ir até lá, mas se tiver alguém que queira falar, ainda tem tempo.
Eu coloquei meus contatos aí no chat para quem, né, a Janice tinha pedido, então quem quiser fazer contato, eu posso passar o trabalho para trocar, né? Aí eu só faço uma ressalva que é assim, né? Esse foi um caminho de pesquisa que me chamou, né? Então ele faz sentido para mim. E ele serve de inspiração e pode servir para outras pessoas, né? Mas ele só fez sentido porque existia um caminho de pesquisa interior e exterior, né? E aí esse caminho foi se revelando a partir dessa pesquisa, né? E hoje eu tenho muito mais perguntas, assim como a Tainá, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Cada vez que eu olho para isso e que eu olho para esse trabalho, eu falo, não, mas aqui eu achava que era desse jeito e agora, depois de estudar um ano, eu descobri que não era bem assim. Mas tudo bem, porque naquele momento né, Uhum. o meu entendimento era de que era. Então, assim, eu acho importante essa faísca, né? Eu acho que o que é mais importante é essa faísca que move, assim, né? Porque é a partir daí que tudo surge, né? Então, é que nem a Isnara disse, né? Não é fazer diferente porque tem que fazer diferente ou porque está na moda fazer diferente, mas é porque algo interno te move. E aí, na medida em que você se deslumbra ou que você se entusiasma com a pesquisa, isso naturalmente vai virar um caminho. E aí, quando aparecem anjos, assim, tipo a Maria, a Valéria, que faz a união das coisas e ajuda o caminho aí sendo revelado ou traçado, isso fica melhor ainda, né? Mas eu acho que o fundamental aí e que né, esse trabalho me trouxe também foi de me descobrir como uma professora pesquisadora e prática, né? Sem essa secção, ou eu sou pesquisadora ou eu sou professora de sala de aula, né? Então, viver isso com essas crianças, e eu digo que essas crianças foram, né, um grande presente na minha vida, que eu tinha acabado de sair de um nono ano, e aí não, vai pegar um segundo ano, um primeiro ano de novo direto, é muito difícil, é não sei o quê, não sei o quê, e para mim elas foram um presente, porque na medida em que eu olhei para os olhos delas, e elas tinham aqueles olhos que me pediam tanta coisa, eu falei, nossa, isso aqui é todo paraíso. Né? Imagina você sair de uma sala de nono ano, de oitavo ano, com os meninos que não te aguentam mais, não querem ver você na frente nem pintada de ouro, e aí você cai numa sala de primeiro ano e aqueles olhinhos que param para ouvir você contar contos de fadas. Isso é uma coisa importante também. Eu não abandonei contos de fadas nesse caminho. Eu contei contos de fadas o ano inteiro para as crianças, o ano passado, né? Então é isso, tem essa mescla, né? E aí essa turma, eu trabalho com ela, me deu a possibilidade de me descobrir como professora pesquisadora, né? Como alguém que vai investigar para fazer um caminho que faz sentido a partir do que encontra na pesquisa, com erros, com acertos, né? E isso faz parte do processo. Então, é isso, assim, eu acho que cada um precisa olhar para aquilo que pulsa dentro, né? Para encontrar um É. caminho fora. Eu acho que é por isso que o Steiner não deixou nada tão definido, né? Acho que ele não usou esses termos do professor pesquisador, isso é bem moderno, mas com certeza era para acontecer isso, para que esse professor ou professora descobrisse, né? Qual que vai ser a minha. Isso que você falou, essa mescla é muito legal, essa questão que você falou, não abandonei isso, né? Eu tenho falado muito dessa questão que a gente tem esse ser humano de dois mundos, né? E nos primeiros anos, com certeza, isso é mais evidente. Então, a gente tem esse, que eu chamo, às vezes, de um ser humano cósmico universal e esse ser humano terreno. E quando acontece a encarnação, a gente está lidando com o ser humano terreno. Ele sai dessa coisa cósmica universal, onde todos somos um só, e a gente começa a se diferenciar em regiões, em povos. E a partir desse momento, a gente começa a ter que alimentar esses dois seres humanos, como são dois que vivem concomitantemente, né? Então a gente alimenta esse ser cósmico universal e a gente também alimenta esse ser terreno regional. Então essa que você chamou de mescla. Então isso é bem legal assim, né? Então quando você traz essa questão dos povos originários, você está alimentando esse ser humano terreno, regional, né? E quando você conta os contos de fadas, você está alimentando esse ser humano cósmico, universal. E é assim que a gente tem que ir caminhando, né? Porque somos isso, no fundo, né? Gente, eu quero agradecer demais, né, a presença de vocês hoje nesse Moitará. Eu quero agradecer muito, né, essa disposição da Rosa em trazer esse trabalho de pesquisa dela aqui para apresentar para vocês. Agradecer a Marli, a gente fala assim, né, quando a gente está nesse caminho de busca, a gente tem os nossos faróis.
né? E é onde a gente olha, onde pode iluminar o caminho. E esse encontro, né, de uma professora que está buscando, está na segunda turma, com uma pessoa tão experiente como a Marli, que já fez esse caminho, né, e se refaz. A gente se refaz todo dia quando a gente encontra, né, tem Uhum. esses encontros, e esses encontros nos despertam, né, faz os olhos brilharem, assim como brilham os olhos das crianças na nossa frente. Então, fico muito feliz, né, que a gente tenha feito essa noite com, com esse embalo, né, desse caminho de pesquisa da Rosa. E eu quero agradecer a presença e queria pedir a Rosa para encerrar com aquele verso, com aquelas palavras que você trouxe no início do nosso encontro. A outra coisa que eu fiquei pensando aqui, matutando, que seria bom que a gente tivesse a bibliografia, né? A sua, Rosa, a sua, Marli, que você falou, e aí manda para mim que eu crio uma notinha para falar do Moitará, como foi esse Moitará, esse encontro, e coloca essa bibliografia para todo mundo, né? Uhum. E aí a gente pode beber um pouco dessa fonte, né? Desse caminho que vocês já fizeram, e assim a gente segue na pesquisa. Legal, Firmes e fortes e unidos. legal. Combinado, Dona Obrigada. Valéria. Eu vou ler então. Tá nesse livro aqui, ó, para quem não viu, é Tenondê Tupã, ou Tupã Tenondê, a criação do universo, da terra e do homem, segundo a tradição oral guarani do Cacauerá Jecupé. E esse aqui é um trecho do capítulo 4. Por isso tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa, haverás de recordar-te. Eu inspiro palavras formosas em teu coração, de modo que não podes igualar-te às imperfeições da morada terrena. Boa noite, muito agradecida pelo encontro. Até a próxima. Pode me chamar que eu venho, Valéria. Boa noite. Boa Coragem, noite, tu não também obrigada. tá bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tá, Obrigada, Rosa. tchau. Obrigada, Maria. Até a próxima também. Parabéns. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valéria, uma pessoa perguntou se vai ficar gravado e depois é disponibilizado lá no site da federação, né? Sim, é sim. Então tá bom, eu vou Oi, me embora também. Manuela. Quando você sair, você derruba todo mundo. Porque eu estou esperando É todo por isso que mundo eu estou sair. esperando, para ser educada, para não derrubar ninguém, por isso Para que eu ser estou esperando. educada. Mas eu acho que a gente já pode se despedir. Já pode sim. Tchau, seu Ricardo. Tchau. Eu sei que você Tchau, ama a seu gente, mas está na hora de Ricardo. dizer tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa boa noite, noite, tchau, boa tchau. noite, boa noite. Dona Valéria, a Aurora lembrou de você aqui, sentada aqui, ó. Ai, que saudade. Aham. Ela tá de janelinha e tudo. Tô vendo aí, Mostra a tudo tá janelinha pra ela, crescendo. Aurora. Ó. Oi, Aurora. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, boa noite.